A primeira disciplina, levantar-te mesmo sem vontade, se queres ser disciplinado, começa por dominar a manhã. Não interessa se estás cansado, se dormiste mal, se a mente inventa desculpas. Levanta-te, porque o homem que controla o primeiro acto do dia controla tudo o que vem depois. A disciplina não começa no ginásio, nem no trabalho, nem na rotina. Começa no momento em que decides que a tua vontade vale mais do que o teu conforto. Levantar-te cedo não é sobre horas, é sobre mensagem. A mensagem que mandas a ti mesmo. Eu comando, eu decido, eu avanço. Os fracos esperam estar motivados. Os fortes começam sem vontade. E a vontade aparece com o movimento. Um homem disciplinado, sabe? A cama confortável é o primeiro inimigo. Vencê-la todos os dias. Prepara-te para vencer os restantes. A disciplina começa na primeira decisão. E essa decisão é tua. Sempre tua. O ensino estoico controla o que podes. Enfrenta o que não podes. A filosofia estoica resume. Seja um princípio simples. Controla o que depende de ti. Aceita o que não depende. E enfrenta tudo com coragem. Um homem disciplinado perde energia a lutar contra o inevitável. A opinião dos outros, o passado, os erros, os acontecimentos fora do seu alcance. O homem estoico canaliza energia para o que pode moldar as suas eis a sua atitude, o seu caráter, o seu foco. Quando percebes esta verdade, tornas-te perigoso, porque já não és abalado por críticas, já não ficas preso ao passado, já não tremes diante do que não controlas. Disciplina é isto: aceitar que não pode ser tudo, mas pode ser excelente naquilo que depende de ti. Os homens que mudam o mundo não são os que tentam controlar tudo, são os que controlam a si mesmos. E esse é o verdadeiro poder. Controla-te, e o resto da vida torna-se administrável. Vence a tua ansiedade com ação. A ansiedade de um homem nasce da falta de direção, da indecisão, do adiamento constante, do peso daquilo que ele sabe que devia fazer, mas não faz. A ação é o antídoto. O movimento é a cura. Um dos princípios estoicos mais profundos diz: o que tem de ser feito, faz-te a ti mesmo. Quando ages, a ansiedade perde força. Quando cumpres o que prometes, ganhas respeito próprio. Quando te moves, o medo recua. A disciplina não elimina os problemas, elimina a tua fragilidade diante deles. Dá-te estrutura, dá-te força, dá-te clareza. Se estás ansioso, não fique sentado a pensar. Levanta-te, arruma o teu espaço, treina, trabalha, cumpre uma tarefa pequena, menos apenas uma, e depois outra. A ansiedade teme homens que se movem. Torna-te um deles. O homem que se constrói no silêncio. Queres aprender a disciplina? Então aprende a trabalhar em silêncio, sem publicar cada esforço, sem pedir validação, sem gritar o teu progresso ao mundo. O estoicismo ensina
A virtude não precisa de testemunhas, apenas de consistência. Enquanto os outros exibem, tu constróis. Enquanto os outros procuram likes, tu procuras evolução. Enquanto os outros falam, tu ages. O silêncio é o ginásio da alma. É nele que o caráter se fortalece. É nele que a disciplina cresce. É nele que te torna sólido. Um homem que trabalha em silêncio cria resultados impossíveis de ignorar. Quando aparece, parece pronto. A preparação foi invisível. Menos, mas o impacto é inegável. Disciplina é isto. Treinar quando ninguém vê. Esforçar-te quando ninguém sabe, melhorar-te quando ninguém está a aplaudir. O silêncio constrói titãs. O poder de tolerar o desconforto. Se queres ser disciplinado, aprende a abraçar o desconforto, não rejeitá-lo, não fugir dele, aceitá-lo como parte da tua evolução. Os estoicos viam o desconforto como treino voluntário, uma forma de preparar o espírito para tudo o que a vida trouxer. O homem que só procura conforto torna-se fraco, irritável, sensível ao menor desafio. O homem que abraça o desconforto torne-se resiliente, perigoso, preparado. Fica mais tempo no frio, faz mais uma repetição, trabalha quando estás cansado, fecha o telemóvel quando o impulso grita pro pegar, termina o que começaste mesmo sem vontade. A disciplina é construída exatamente nesses instantes. Nos momentos em que é mais fácil desistir, se consegues suportar o desconforto, suportas a vida. E quem suporta a vida, vence-a. Torna-te mestre das tuas emoções. A primeira derrota de um homem acontece quando ele é governado pelas emoções. Irrita-se facilmente, desiste quando está triste, explode quando alguém o provoca. Letra C. Paralisado pelo medo. Um homem estoico faz o contrário. Observa as emoções, mas não age por impulso. Sente-as, mas não se rende a elas. Entende-as, mas não permite que o controlem. A disciplina emocional é a mais alta forma de força. Porque quem controla as emoções, controla o comportamento. E quem controla o comportamento, controla a vida. Quando estiveres com raiva, respira. Quando estiveres triste, age. Quando estiveres ansioso, avança devagar, mas avança. Quando estiveres cansado, faz o mínimo, menos, mas não pares. A emoção é um convidado, não um comandante. Senta-te no trono da tua própria mente. E reina! O homem que enfrenta o espelho, há um momento em que precisas de te encarar sem desculpas, sem máscaras, sem histórias inventadas. O espelho não mente. Mostra-te quem és. E quem ainda não tens coragem de ser. Disciplina começa aqui no confronto brutal com a verdade. Estás a viver abaixo do teu potencial? Estás a adiar o que sabes que precisas de fazer? Estás a fugir das responsabilidades, das dores, das decisões difíceis? Os estoicos ensinavam que o homem deve olhar para si como um general. Olha para um soldado com severidade, mas com a intenção de o tornar
maior. Não sejas o homem que evita o espelho. Sê o homem que o encara e diz: agora chega. É hoje que ganho o controlo. A verdade é dura, mas é ela que te liberta. E o homem que tem coragem para se ver como realmente é, tem coragem para se tornar o que ainda não é menos, mas pode ser o domínio do impulso. Tudo que destrói um homem acontece num segundo de impulso. Um clique, uma palavra, um desabafo, um deslize, uma decisão feita com a emoção a ferver. O estoicismo ensina-te a parar, a observar, a respirar, a intervir na tua própria mente antes que ela te governe. O impulso é rápido, mas tu podes ser mais rápido do que ele. Quando vier a raiva, pensa. Quando vier o desejo, questiona. Quando vier o medo, enfrenta. Quando vier a preguiça, levanta. A disciplina é a arte de interromper o impulso e substituir por decisão. É a capacidade de dizer não quando o corpo diz sim, e sim quando a emoção diz não. O homem disciplinado não age por reflexo, age por comando. E esse comando é a sua verdadeira arma. A disciplina como ritual diário. Um homem sem rituais vive ao sabor do caos. Acorda perdido, age sem direção, dorme sem propósito. Rituais são âncoras, são estruturas que mantêm o homem firme quando o mundo tenta arrastá-lo. Treinar todos os dias não é só para o corpo, é para o espírito. Ler não é só informação, é afiamento mental. Trabalhar cedo não é só produtividade, é autodisciplina. Ser estoico é transformar ações repetidas em identidade. É dizer ao teu interior: isto é quem eu sou. Todos os dias. Um ritual é um pacto contigo próprio. Não é para ser quebrado, é para ser honrado. O homem que dá direção à própria vida. A maior parte dos homens vive como folhas ao vento, soprados pelos problemas, pelo humor, pelo acaso, pelas circunstâncias. O estoicismo é o oposto disso. É o homem que escolhe a direção e caminha, mesmo contra tempestades, mesmo contra dúvidas, mesmo contra si próprio. Sem direção, não há disciplina. Sem disciplina, não há evolução. Tens de saber para onde vais. Tens de definir uma rota. Tens de te comprometer com algo maior do que o teu conforto. Ele apenas continua. Não precisa de gritar que está a lutar. Ele luta. Não precisa de justificar-se. Ele faz o que tem de ser feito. Sofrer sem reclamar é um superpoder. Mostra que dominaste as tuas reações. Mostra que és maior do que a dor. Mostra que nada te tira do teu caminho. Os fracos choram ao primeiro obstáculo. Os fortes avançam com o obstáculo às costas. O homem que honra os seus rituais torna-se consistente. E o consistente supera sempre o talentoso. Sempre aprende a sofrer sem reclamar. O mundo moderno ensinou os homens a fugir de qualquer desconforto. Mas os grandes sabem, a dor é inevitável, menos a reclamação.
é opcional. Os estoicos pregavam a ataraxia, a capacidade de sofrer sem perder a postura, de suportar sem perder a dignidade, de enfrentar sem dramatizar. O homem disciplinado não precisa que o mundo saiba que está cansado. Objetivos dão-te clareza. A disciplina manton tei no caminho, e o estoicismo manton tei sólido. Quando o mundo tenta quebrar, quando o homem não sabe para onde vai, qualquer distração parece caminho. Quando ele sabe, nenhuma distração o faz desviar. A força de permanecer, qualquer pessoa consegue começar. Poucos conseguem permanecer. E é na permanência que o caráter de um homem é revelado. Disciplina não é energia inicial, é consistência final. Os primeiros dias são fáceis, o fogo está aceso, mas é nos dias sem chama que se vê o que realmente tens dentro. Os estoicos chamavam a isso resiliência moral, manter o rumo mesmo quando a alma está pesada. Permanecer quando estás cansado. Permanecer quando não há resultados. Permanecer quando ninguém acredita. Permanecer quando a mente tenta sabotar-te. O homem que permanece supera todos os que começaram com ele, porque a disciplina não premia os rápidos, premia os constantes. A permanência transforma mortais em imortais aos olhos da história e transforma homens comuns em forças que o mundo jamais ignora. O homem que se torna inquebrável, a vida não pergunta se estás pronto. Ela golpeia, ela testa, ela empurra-te para o limite. E depois, mais um pouco, os fracos quebram, porque nunca se prepararam. Os fortes permanecem porque construíram uma coluna interior mais firme do que qualquer tempestade. Ser disciplinado é treinar essa coluna todos os dias. Erguer-te quando não dormiste bem. É focar-te quando a mente está dispersa. É lutar quando o corpo treme. O homem que busca uma vida fácil acaba fraco. O homem que abraça o difícil acaba indomável. O estoico não se pergunta: por que isto aconteceu comigo? Pergunta: como posso crescer com isto? E essa diferença de mentalidade separa os quebrados dos inquebráveis. A batalha entre o homem que és e o homem que deve ser dentro de ti vive um duelo silencioso. Um lado quer conforto, adormecimento, distração. O outro quer força, disciplina, propósito. Todos os dias, um destes homens vence. E quem vence determina quem és. Disciplina não é lutar contra o mundo, é lutar contra a versão de ti que quer continuar igual. A tua maior guerra é interna. É contra a preguiça que te diz amanhã. É contra o medo que te diz é arriscado. É contra o impulso que te diz é só desta vez. O estoico sabe, a vitória começa quando reconheces o inimigo dentro de ti e decides não deixar que ele fale mais alto do que o teu propósito. Não te tornas disciplinado de repente. Tornas-te disciplinado quando decides todos os dias derrotar o homem que tenta impedir-te de evoluir. Ser disciplinado é ser fiável. Um homem sem disciplina é um homem imprevisível,
fraco, inconsistente, nunca sabe se hoje terá força, nunca sabe se hoje vai cumprir, nunca sabe se hoje será o mesmo de ontem, mas um homem disciplinado é fiável, confiável, sólido, um pilar. Ele é o mesmo todos os dias, não porque nada muda, mas porque ele escolhe a sua postura de forma consciente. Ser fiável começa contigo. Cumpre o que dizes, honra o que planeaste, cumpre o teu treino, cumpre o teu trabalho, faz aquilo que prometeste ao teu futuro. A disciplina tem poder sobre ti mesmo. E um homem que tem poder sobre si próprio, torne-se alguém em quem os outros podem confiar. Esse é o tipo de homem que o mundo respeita. Esse é o tipo de homem que deixa marca. A arte de suportar a dor psicológica. O mundo fala muito da dor física, mas a que verdadeiramente destrói homens é a dor psicológica, a incerteza, a ansiedade, o peso da responsabilidade, os fracassos repetidos, os medos silenciosos. A disciplina é o escudo mental contra isso. Ela não elimina a dor, dá-te estrutura para lidar com ela. Quando um homem se habitua a encarar a dor sem fugir, ele percebe que ela tem menos poder do que parece. A dor psicológica não é inimiga menos, é pedagoga. Mostra-te as tuas fraquezas. Mostra onde precisas de crescer. Mostra-te onde ainda vives como aprendiz e não como líder da tua própria vida. Os estoicos ensinavam: não digas que a dor é insuportável. Diz que ainda não aprendeste a suportá-la. E quando aprendes, o mundo inteiro muda. O valor da firmeza. Ser firme não é ser inflexível, é ser inabalável. E saber dizer não quando todos dizem sim. É manter o rumo quando todos mudam de ideia. É sustentar a visão mesmo quando ninguém a vê. Disciplina é firmeza em ação. É continuar a fazer o que tem de ser feito, mesmo quando a emoção tenta manipular-te. O estoicismo ensina-te a ser rocha, não areia. A areia molda-se ao vento, menos a rocha molda o mundo ao redor. Quando te tornas firme nas tuas decisões, o universo começa a respeitar-te. A vida flui com mais clareza, porque tu deixas de oscilar. E um homem que não oscila não perde. A firmeza é força interior. A disciplina é a prática dessa força. E a vitória é o resultado inevitável. O teste da noite. Difícil. Todos os homens enfrentam noites difíceis. Noites em que a mente não se cala. Noites em que as dúvidas crescem. Noites em que a vontade desaparece. Noites em que o fracasso parece mais real do que a vitória. É nessas noites que a disciplina se revela. Se continuas, se mantens a rota, se não deixas a tua mente entregar-te ao caos, então és mais forte do que imaginas. O estoico não é imune à dor. Ele é resistente a ela. Ele não evita as noites difíceis, menos aprende com elas. Ele não teme o escuro, transforma o escuro em treino psicológico. Um homem que atravessa noites difíceis sem desistir, torna-se
uma fortaleza humana, porque quando o amanhecer chega, ele percebe que o que mais o ameaçava não era a noite, era a falta de disciplina. Ele vence. O homem que se torna o próprio mestre. Não te ensinaram isto na infância, mas deviam ter ensinado. Ninguém vai comandar a tua vida por ti. E se alguém comandar, vai comandar mal. Porque ninguém sente as tuas dores, ninguém conhece as tuas ambições, ninguém carrega as tuas batalhas. A disciplina nasce quando percebes que precisas de ser o teu próprio mestre, o teu comandante, o teu guia. Ser mestre de ti mesmo é uma arte. Treinar quando todos param. Trabalhar quando o corpo pede. Descanso. Falar pouco, agir muito, controlar o impulso, orientar a tua energia. Recusar a vida fraca, fácil e vazia. O estoico não espera que o mundo o discipline. Ele disciplina-se e isso muda tudo. Quando tomas as rédeas da tua vida, deixas de ser levado pela corrente e começas a construir o teu próprio rio. Um homem que é mestre de si mesmo não precisa de inspiração, ele inspira. Não precisa de aprovação, ele avança. Não precisa de empurrão. Ele cria o próprio caminho. A responsabilidade que te torna homem. A palavra responsabilidade assusta muitos, mas é ela que transforma rapazes em homens e homens em líderes. Assumir responsabilidade não é culpa, é soberania. Significa olhar para a tua vida menos, toda ela menos, e dizer: se isto é mal, eu melhoro. Se isto falhou, eu ajusto. Se isto dói, eu enfrento. O estoico é assim. Ele não procura culpados, procura soluções. Não diz, não consegui, porque diz, eu poderia ter feito melhor e amanhã faço. Responsabilidade é liberdade, porque quando assume o erro, assumes também o poder de o corrigir. É assim que te tornas indestrutível, não fugindo do peso, mas carregando-o com honra. O homem responsável não tem medo do mundo. O mundo é que tem receio de homens assim. A coragem de ser disciplinado. Ser disciplinado não é fácil. Nunca será, e é por isso mesmo que é raro. A coragem de um homem não se mostra quando está tudo a correr bem. Mostra-se quando nada corre bem menos, mas ele mantém-se firme. Ser disciplinado é um acto de coragem, porque exige dizê-lo não ao prazer imediato, renunciar ao conforto, repetir a mesma ação todos os dias, enfrentar críticas, dúvidas e solidão. Suster a dor sem fugir. O estoico compreende que a disciplina é uma forma de valentia, a coragem de te levantares quando preferias descansar, a coragem de continuares quando preferias desistir, a coragem de seres constante quando o mundo é caótico. Homens corajosos não nascem corajosos, tornam-se e tornam-se através da disciplina diária, que é o treino invisível para a guerra visível da vida. A serenidade do homem forte, força verdadeira, não é explosão, não é raiva, não é agressividade. Força verdadeira é serenidade, é calma no meio
da tempestade. Um homem disciplinado não reage, responde, não se descontrola menos, reposiciona-se, não grita menos, decide, não se perde no caos, organiza o caos dentro de si. O estoicismo ensina que a serenidade é uma forma de poder. O homem que não se descompõe, que não se desespera, que não se entrega ao pânico, esse homem é perigoso. Porque enquanto todos perdem a cabeça, ele mantém a clareza. Serenidade é disciplina mental. É saber que as emoções são passageiras, mas as decisões ficam. O homem que cultiva a serenidade torna-se uma muralha, e uma muralha não cai, resiste sempre. O valor do sacrifício consciente. Sacrifício não é castigo, sacrifício é troca. E todo homem disciplinado entende isso. Está sempre a trocar alguma coisa por outra. Sempre quando escolhes comodidade, sacrificas progresso. Quando escolhes prazer fácil, sacrificas respeito próprio. Quando escolhes preguiça, sacrificas força. Mas quando escolhes disciplina, sacrificas o fraco para dar lugar ao forte. O estoico vive com esta consciência. Eu sacrifico hoje para ser maior amanhã. Ele não reclama da renúncia, porque sabe que cada renúncia consciente é um tijolo colocado no futuro que deseja construir. O sacrifício molda-te. A disciplina consolida-te. O estoicismo guia-te. E todos os três juntos transformem-te num homem que não apenas vive menos, mas lidera a própria vida com intenção. A transformação que começa no silêncio. A maior transformação de um homem não acontece diante do mundo. Acontece dentro dele, lentamente, profundamente, silenciosamente. É quando ele decide fechar portas a hábitos fracos. É quando ele escolhe a rota difícil, sabendo que é a certa. É quando ele passa a treinar sem publicar. É quando ele lê sem se exibir. É quando ele age sem fazer barulho. O silêncio é o terreno fértil onde nasce a verdadeira disciplina. E quando um homem emerge menos mais forte, mais estável, mais consciente, os outros acham que foi rápido, mas não foi. Foi silencioso. É no silêncio que o homem se constrói. É na disciplina que se fortalece. É no estoicismo que se ilumina. E é na constância que se torna grande. A brutal honestidade que salva um homem, nenhuma mudança real acontece enquanto continuas a mentir a ti mesmo. Os homens, perdão-sei, não por falta de potencial, mas por falta de honestidade interior. O estoico sabe que a verdade é dura, mas a verdade liberta, enquanto a mentira amarra. Diz-me, quantas vezes disseste amanhã, começo? Quantas vezes justificaste a preguiça? Quantas vezes te escondeste atrás do cansaço? Quantas vezes evitaste admitir que poderias estar a dar muito mais? A disciplina começa com uma conversa difícil contigo próprio. Uma conversa onde admites que estavas a viver abaixo daquilo que és capaz. Onde reconheces que tinhas força menos
mas escolheste conforto. Onde percebes que tinhas potencial menos, mas escolheste distrações. Não há progresso sem bruta honestidade. O homem disciplinado olha para si e diz: eu podia ter sido melhor. E a partir de hoje, vou ser este momento que muda o rumo da vida de um homem. Este momento é o renascimento. O homem que faz o difícil primeiro segue esta regra e a tua vida nunca mais será igual. Faz primeiro o que é difícil, deixa para o fim o que é fácil. A maior parte dos homens faz o contrário, e é por isso que vivem frustrados, cansados e fracos mentalmente. O estoico ataca o dragão logo de manhã. Ele enfrenta o que dói, o que exige esforço, o que desafia o caráter. E ao fazê-lo, o resto do dia torna-se leve. Quando resolves o mais difícil primeiro, algo muda dentro de ti. A mente fica mais clara. A confiança cresce. O senso de propósito fortalece. A energia aumenta. A disciplina torna-se natural. Fugir do difícil apenas o torna mais assustador. Fazê-lo mata o medo. Treinar-te a encarar aquilo que todos evitam. Ao fazeres isso consistentemente, todas as pessoas passam a reconhecer em ti algo raro. Um homem que controla o próprio destino. A irritação é o teu professor. Quando te irritas facilmente, não és forte, és vulnerável, és exposto, és prisioneiro das tuas emoções. Um homem disciplinado não reage de forma explosiva. Ele observa a irritação como um professor. Pergunta-se: por que isto me afeta? Por que é que me deixa instar? O que é que tenho de treinar para isto deixar de me dominar? A irritação não é sinal de força, menos é sinal de fraqueza emocional. E os estoicos treinavam precisamente o contrário, a calma de quem não pode ser manipulado. Aprende a respirar antes de responder, aprende a parar antes de rir, aprende a compreender antes de reagir. O homem que controla a irritação controla o respeito dos outros e o respeito de si próprio, porque nada é mais poderoso do que um homem cuja calma não pode ser roubada. O poder de permanecer invisível enquanto evoluís. O erro de muitos homens é querer mostrar progresso antes de o ter. Querem aplausos antes de resultado. Querem reconhecimento antes de consistência. Querem atenção antes de mérito. O estoico trabalha no escuro, evolui sem fazer barulho, constrói sem se exibir, torna-se forte antes de se mostrar forte, porque ele sabe: a exposição prematura mata o progresso. O elogio precoce enfraquece o caráter. A validação constante torna o homem dependente. O progresso real não acontece quando os outros te veem menos. Acontece quando ninguém está a ver. Quando finalmente emergires, já não serás o mesmo. Serás um homem transformado e o mundo pensará que foste rápido. Mas tu saberás que foste constante e invisível hoje, imparável amanhã.
A disciplina como escudo contra o mundo. O mundo moderno não quer que sejas disciplinado. Quer que te distraias, que consumas, que procrastines, que vivas em piloto automático, que te tornes dócil, preguiçoso, distraído. A disciplina é o teu escudo contra este ataque silencioso. É aquilo que te mantém desperto enquanto os outros dormem. É o que protege a tua mente da fraqueza que o mundo normaliza. É a fronteira entre o homem que vive e o homem que apenas existe. Ser disciplinado torna-te uma meia, porque tornas-te imune ao que destrói a maioria. O que derruba os fracos não te derruba a ti. O que paralisa os comuns não te paralisa a ti. A disciplina proteja-te, sustenta-te, fortalece-te e transforma-te num homem que não precisa de fugir da vida. Porque a vida aprende a respeitar-te. O homem que encarna a ordem interna, o caos externo, só domina o homem que tem caos interno. Se a tua mente é desorganizada, o mundo derruba-te. Se o teu espírito é instável, qualquer desafio te destrói. Mas se dentro de ti há ordem, nada lá fora te assusta. O estoico constrói ordem interna através da disciplina, rotina clara, corpo treinado, mente focada, emoções observadas, ações alinhadas. Um homem com ordem interna é como uma fortaleza. Nada entra sem permissão. Nada o abala sem consentimento. Disciplina não é só uma prática menos, é arquitetura interior, é a construção invisível de uma estrutura emocional e mental tão sólida que até o caos se curva diante dela. O homem disciplinado não batalha apenas no mundo, ele batalha dentro e vence sempre. O homem que aprende a carregar o peso que carregas hoje, não é castigo, é preparação, é treino, é a vida a moldar-te para algo maior do que consegues ver neste momento. Os fracos fogem do peso, tentam sempre aliviar, delegar, escapar e, por isso mesmo, nunca crescem. Os fortes carregam e à medida que carregam, descobrem que o peso não se torna mais leve, eles é que se tornam mais fortes. Disciplina é isto: carregar responsabilidades que não te apetecem, suportar tarefas que não correspondem ao teu humor, fazer o que é necessário mesmo quando ninguém te agradece. O estoico sabe que o peso molda o espírito e quanto mais responsabilidades um homem é capaz de carregar sem quebrar, mais respeito ele conquista menos de si próprio e do mundo. O peso é o teu mestre. A disciplina é a tua ferramenta. E a força é a tua recompensa. O homem que não tem medo da verdade, a maioria foge da verdade, porque ela obriga a mudança. E mudar dói. Exige renúncia, exige desapego, exige confronto interno. Mas um homem disciplinado sabe que a verdade é o único caminho para a evolução. O estoico encara a verdade com firmeza, mesmo quando ela corta a verdade sobre os teus hábitos, a verdade sobre o teu comportamento, a verdade sobre as tuas desculpas, a verdade sobre as tuas fraquezas. Enquanto não encaras a verdade
vives uma ilusão confortável. Quando a enfrentas, começas finalmente a viver. Um homem que vê a verdade e age sobre ela torna-se imparável. Porque ninguém pode manipular um homem que conhece as suas próprias sombras. Ninguém pode humilhar um homem que não se mente a si mesmo. Ninguém pode parar um homem que decidiu transformar-se. A verdade dói, mas liberta-te. E a disciplina transforma essa libertação em poder. O homem que sabe sofrer com dignidade. Sofrer é inevitável. A vida cobra, testa, exige e às vezes esmaga. Mas há duas formas de sofrer: a forma que te destrói e a forma que te fortalece. O homem que sofre com desespero perde-se. O homem que sofre com dignidade cresce. Dignidade no sofrimento é disciplina espiritual. É manter a postura quando a alma está a doer. É manter o foco quando tudo parece ruir. É continuar a agir quando a mente quer desistir. O estoico não evita a dor. Ele dá-lhe significado. Converte dor em sabedoria. Converte trauma em força. Converte dificuldade em caráter. A disciplina transforma e tem num homem capaz de sofrer sem perder a essência. Isso é nobreza. Isso é grandeza. Isso é aquilo que separa homens comuns de homens lendários. O homem que dá propósito ao sacrifício. Sacrificar é fácil. Todos sacrificam algo. Tempo, energia, dinheiro, saúde. A diferença é esta: os fracos sacrificam o que importa para ficar com um que dói menos. Os fortes sacrificam o que dói agora para conquistar o que vai importar para sempre. O estoico sabe que cada sacrifício é uma semente e que toda semente plantada com disciplina dará frutos na vida real. Sacrificar prazer momentâneo para ganhar respeito eterno. Sacrificar o medo para conquistar a coragem. Sacrificar distrações para construir grandeza. Sacrificar a dúvida para erguer convicção. O homem disciplinado entende esta verdade essencial. Nada grande cresce sem sacrifício. Disciplina é isto: escolher desistir do que te diminui para abraçar o que te engrandece. Sacrifica o fraco. Construir o forte. Essa é a arquitetura da tua melhor versão. O homem que aguenta o tempo. O tempo é o verdadeiro juiz do caráter. Qualquer homem consegue manter disciplina por um dia. Alguns conseguem por uma semana. Poucos conseguem por meses. Muito poucos por anos. Mas a grandeza não pertence aos rápidos. Pertence aos consistentes. O estoico compreende que a disciplina é um jogo longo, que os resultados não vêm na pressa, vêm na profundidade, que a evolução não explode, solidifica. A disciplina não é um sprint, é uma caminhada interminável, onde cada passo conta, cada decisão pesa, cada renúncia constrói. O homem forte não impressiona pela velocidade, impressiona pela permanência. Ele continua quando os outros desistem. Ele aguenta quando os outros caem. Ele persiste quando os outros perdem foco.
o tempo dobra-se aos disciplinados. E dobra-se porque a consistência é a forma mais pura de poder que um homem pode ter. O homem que aprende a dizer: basta, chega um momento na vida de qualquer homem em que ele precisa de bater no peito e dizer: basta, basta de desperdício, basta de desculpas, basta de maus hábitos, basta de viver pequeno, basta de promessas não cumpridas, basta de ser fraco perante si mesmo. Este é o momento em que a disciplina nasce para valer. Quando percebes que não podes viver um segundo a mais como o homem que tem sido até hoje, o estoico renasce neste instante, porque entende que o poder de transformar a vida não está no mundo, está na decisão. Quando um homem diz basta, muda a postura, muda a rotina, muda o ritmo, muda o destino. É o grito silencioso que desperta a disciplina. E é este grito que separa a vida antes da vida depois. A tua nova vida começa no momento exato em que dizes: basta, agora eu assumo. O homem que reescreve o seu destino a um dia menos, um único dia menos, em que um homem acorda e percebe que a vida que está a viver não é a vida que deveria estar a viver. É como um clarão, uma verdade violenta, uma revelação desconfortável. Nesse momento, tens duas escolhas, ou contínuas, igual, ou reescreves o teu destino. Reescrever o destino não é poesia, é disciplina, é acordar mais cedo, é cortar distrações, é treinar quando estás cansado, é dizer não a tudo o que te afasta da tua essência, é enfrentar cada falha com determinação e não com drama. O estoico sabe que o destino não é inevitável, é construído. E a ferramenta dessa construção chama-se disciplina. Se queres uma vida diferente, tens de te tornar um homem diferente. Não há atalhos, não há milagres, não há salvadores. Apenas uma decisão. Hoje eu começo a reescrever o meu destino. E tudo muda quando finalmente tens coragem de o dizer. Qualquer pessoa consegue sofrer, mas poucos sabem sofrer com sabedoria. A maioria sofre sem aprender. Sofre e reclama. Sofre e desiste. Sofre e afunda-se. O homem disciplinado sofre de outro modo. Sofre e observa. Sofre e transforma. Sofre e cresce. O estoico entende que o sofrimento é inevitável menos, mas a degradação não é. A dor não te define. A tua resposta à dor, sim. Aprende isto. O sofrimento é um mestre silencioso e só te destrói se recusares a lição. O homem que aprende com cada golpe torna-se profundo, torna-se estável, torna-se sábio, torna-se perigoso. No melhor sentido da palavra, menos perigoso para a própria fraqueza interna. Disciplina não elimina a dor. Disciplina faz da dor um degrau. Bloco 79 menos o homem que corta o desnecessário. A maior força de um homem disciplinado não é a capacidade de fazer mais, é a coragem de cortar o que não serve, cortar amizades
que te puxam para baixo, cortar hábitos que te diminuem, cortar para crescer. O desnecessário é o maior ladrão da tua grandeza. Tira-o do caminho e verás o quão longe consegues ir. O homem que enfrenta o cansaço com postura, qualquer homem, fica forte quando está motivado. O verdadeiro teste é quando estás cansado, exausto, sem vontade, sem energia, sem brilho. É aí, exatamente aí, que nasce a disciplina. O estoico não se pergunta se tem força, ele pergunta se tem postura. E postura não depende de energia, depende de caráter. Cortar distrações que te roubam o foco, cortar vícios que te enfraquecem, cortar emoções que te impedem de agir. O estoico vive com intenção. Ele sabe que grande parte do peso que carrega não é peso inevitável, é peso voluntário, acumulado ao longo do tempo. Disciplina é isto. Não é só adicionar treino, trabalho, leitura, propósito. É também remover tudo o que contamina a tua evolução. A tua vida muda drasticamente quando começas a cortar com coragem, cortar com clareza. Postura é levanter. Tem quando ninguém te pede. Postura é agir quando ninguém te vê. Postura é cumprir o que definiste, mesmo sem vontade. O cansaço revela o teu nível real. Quando estás cansado, a máscara cai. A tua essência aparece. Se desistes facilmente, és governado pelo corpo. Se continuas, és governado pela mente. Se avanças com firmeza, és governado pelo caráter. E caráter menos caráter verdadeiro é o que define homens de valor. O homem que fica perigoso porque se torna inabalável. Existe um tipo de homem que assusta o mundo, não porque é violento, mas porque é inabalável. Podem criticá-lo, ele mantém-se firme. Podem duvidar dele, ele mantém o rumo. Podem tentar provocá-lo, ele mantém a calma. Podem tentar derrubá-lo, ele levanta-se. Podem tentar distraí-lo, ele foca-se ainda mais. Esse homem é perigoso, porque não é controlável, não é manipulável, não vive pelas emoções do momento, não vive pelas opiniões alheias, não vive pelos elogios, nem pelas ofensas. Ele vive pelo seu código, pelo seu propósito, pela sua disciplina. Este homem não precisa provar nada menos a sua presença. Prova tudo. E esse homem inabalável, é exatamente o homem que estás a treinar em ti cada vez que escolhes disciplina em vez de preguiça, calma em vez de impulso, propósito em vez de distração. O homem que sabe persistir quando tudo para a maioria é forte, enquanto tudo avança. Mas o mundo tem fases de estagnação, períodos longos onde nada parece acontecer. É aí que os homens se separam. O fraco perde motivação. Perde foco, perde rumo, perde sentido. O disciplinado não. Ele continua. Ele mantém o treino. Ele mantém a rotina. Ele mantém a construção. Ele mantém o caráter, porque ele sabe a vida recompensa
quem permanece, mesmo quando o mundo tenta paralisar. É fácil manter esforço quando há progresso. A disciplina verdadeira é manter esforço quando o progresso é invisível. E é essa persistência silenciosa, honesta, indomável, que transforma um homem comum num monumento vivo de força interior. O homem que se recusa a ser espectador da própria vida. Há homens que passam a vida inteira a assistir. Assistir ao sucesso dos outros. Assistir às oportunidades que deixaram escapar. Assistir ao tempo a passar. Assistir ao destino a decidir por eles. Um homem disciplinado recusa esse papel. Ele não assiste, ele age, ele não espera menos, ele cria, ele não observa menos, ele constrói. A vida não é um filme em que te sentas na poltrona a ver o que acontece. A vida é uma arena, ou entras ou és esquecido. O estoico levanta-se diariamente para entrar na arena, mesmo quando tem medo, mesmo quando está cansado, mesmo quando não sabe se vai vencer, porque ele entende que o maior fracasso não é perder, é nunca ter lutado. A disciplina é a entrada na arena. E os homens que entram, mesmo feridos, mesmo inseguros, mesmo falando, esses sim escrevem história. Sai da plateia, entra na arena. É lá que o homem que tu queres ser te está à espera. O homem que cria luz dentro da própria escuridão. Todos temos uma escuridão interna, medos não resolvidos, memórias dolorosas, tramas, silenciosos, sombras que tentamos ignorar. A maioria foge da própria escuridão. Mas o homem disciplinado faz o oposto. Entra nela, encara menos a, compreende-a, ilumina menos a. O estoico ilumina a escuridão com ação, com consistência, com coragem, com lucidez. Ele sabe que fugir da dor apenas prolonga a dor. Ele sabe que ignorar a sombra apenas a fortalece. Ele sabe que a luz que procura no mundo precisa de ser acesa dentro dele primeiro. A escuridão não desaparece porque pedes, desaparece porque te tornas capaz de caminhar nela sem medo. E quando um homem domina a própria escuridão, ele não conquista apenas luz, torna-se luz. Luz para si, luz para o caminho, luz para a vida que quer construir. O homem que não espera pelo momento perfeito. O maior erro de um homem é esperar. Esperar motivação, esperar condições ideais, esperar confiança, esperar clareza, esperar o momento certo. O momento certo nunca chega. As condições nunca são perfeitas. A confiança nunca aparece antes da ação. O estoico sabe que o momento perfeito é aquele que tens agora, imperfeito, incompleto, incerto, mas real. Disciplina é agir no meio do caos. É começar mesmo sem saber como vai acabar. É avançar mesmo com medo. É fazer mesmo inseguro. Às vezes, tudo o que tens é meia força, meia motivação, meio plano. Mas o homem disciplinado usa o que tem, porque ele sabe que não é a perfeição que cria a evolução. É a repetição. Começa agora. Perfeito ou não? Começa e o resto do caminho revela-se enquanto caminhas. O homem que se torna imune à opinião dos outros, a vida de muitos homens
é controlada por opiniões alheias. Não fazem porque têm medo de críticas. Não avançam porque têm medo de falhar em público. Não se expandem porque têm medo do que vão dizer. Esse medo aprisiona. Esse medo diminui. Esse medo mata futuros que poderiam ter existido. Um homem estoico tem outra postura. Ele não ignora a opinião dos outros. Ele simplesmente não a coloca acima do seu propósito. Ele sabe que os fracos criticam o que não tem coragem de tentar. Sabe que os invejosos falam para esconder a própria mediocridade. Sabe que as opiniões mudam, mas o seu caminho permanece. A disciplina protege-te da influência exterior. Protege o teu foco, protege o teu destino. O dia em que deixares de viver para agradar, passas finalmente a viver para evoluir, e esse dia é o nascimento do homem livre, o homem que ama o processo. Um dos segredos mais profundos do estoicismo é este: a disciplina torna-se poderosa quando deixas de buscar resultados e começas a amar o processo. Os fracos só treinam por resultados, só trabalham por elogios, só se mantêm firmes enquanto há progresso visível. Os disciplinados fazem porque é quem são. Eles não treinam menos, eles transformam-se. Eles não estudam menos, eles expandem-se. Eles não avançam menos, eles elevam-se. Quando amas o processo, nada te tira do caminho. Nem o cansaço, nem o desânimo, nem o atraso, nem o fracasso momentâneo. O processo molda-te, o processo ensina-te, o processo fortalece-te, o processo limpa-te, o processo prepara-te. E quando finalmente chegas ao resultado, já és um homem tão diferente que o resultado parece pequeno comparado à grandeza que construíste dentro de ti. O homem que assume controle da mente, a mente é o campo de batalha mais perigoso que existe. É nela que surgem dúvidas, medos, impulsos, preguiça, sabotagens, memórias distorcidas, narrativas destrutivas. O homem que não controla a mente é controlado por ela. O estoico treina a mente diariamente. Observa sem reagir, analisa sem pânico, questiona antes de acreditar, decide antes de sentir e age antes de desistir. Disciplina mental é isto. Não é eliminar pensamentos fracos, é não lhes obedecer. A tua mente tenta poupar-te esforço, mas poupar esforço mata a tua evolução. Guia a tua mente, domina o teu foco, disciplina os teus impulsos e verás que o mundo exterior perde poder sobre ti, porque conquistaste primeiro o mundo interior. O homem que não se permite ser medíocre. A mediocridade é confortável. A mediocridade é fácil. A mediocridade abroqueteia com a sensação falsa de segurança. Mas a mediocridade mata-te devagar, silenciosamente, sem que percebas. Um homem disciplinado tem horror à mediocridade. Ele sente no estômago a revolta de viver abaixo da própria capacidade. Ele recusa ser mais um, recusa ser bom o suficiente, recusa viver na metade. O estoico exige de si aquilo que o mundo nunca lhe exigirá:
o máximo, a excelência, a versão mais afiada de si mesmo. Ele sabe que a vida é demasiado curta para ser vivida com meia força. Sabe que a mediocridade cobra um preço caro. Arrependimento. E arrependimento não se cura. Disciplina é a cura antecipada. É escolher ser grande antes que a vida te obrigue a lamentar por ter sido pequeno. Não te permita ser medíocre. Não nasces para isso. Não foste feito para isso. Não mereces isso. Vive com grandeza menos ou passarás a vida a desejar que tivesses vivido. O homem que domina o silêncio interno há dois silêncios. O silêncio de fora e o silêncio de dentro. O silêncio de fora é fácil, menos basta fechares a boca. O silêncio de dentro é difícil e é nele que vive a verdadeira força. O homem disciplinado aprende a calar a tempestade interna, o barulho das dúvidas, o eco dos erros abôs do medo, a urgência do impulso, a ansiedade do amanhã. Ele cria dentro de si um espaço sagrado, onde a razão governa e a emoção serve. O estoico não é frio, é profundo, não é distante, é centrado, não é insensível, é consciente. Silenciar a mente não é eliminar pensamentos, é não ser escravo deles. Quando conquistas o silêncio interno, a tua presença muda, a tua energia muda, o teu foco muda, a tua vida muda, porque o homem que domina o silêncio domina tudo. O que o silêncio protege a sua força, a sua clareza e o seu propósito. O homem que aprende a avançar no escuro. A disciplina não nasce quando tudo está claro. A disciplina nasce quando não vês nada menos e mesmo assim avanças. O mundo ensina-te a esperar pela certeza. O estoicismo ensina-te a mover-te sem ela. O homem disciplinado compreende isto. Se tiveres de ver o caminho todo antes de caminhar, vais ficar parado a vida inteira. Ele avança mesmo sem garantias. Avança mesmo sem certezas. Avança mesmo sem segurança. Avança com fé no processo, não no cenário. É assim que se abre caminho, onde não havia nenhum. É assim que se constroem destinos que o mundo jurava impossíveis. O homem comum quer luz antes de agir. O homem disciplinado cria luz através da ação. Avançar no escuro é sinal de fé em ti. E não há poder maior do que isso. O homem que aguenta a solidão da evolução. A evolução é solitária. Não te contam isto, mas deveriam. Quando começas a disciplinar, vais afastar-te de hábitos que te prendiam, de pessoas que te distraíam, de ambientes que te diminuíam. Vais evoluir. E ao evoluir, vais afastar-te de tudo. O que não evolui contigo é inevitável. A solidão da disciplina é desconfortável, mas é nela que te tornas perigoso. É nela que descobres a tua verdadeira identidade. É nela que começas a separar o essencial do supérfluo. É nela que ganhas clareza, foco, profundidade e força. O homem estoico não teme essa solidão. Ele respeita menos
Porque sabe que ela é o preço de se tornar alguém que o mundo terá de respeitar. A solidão da evolução é o berço da grandeza. Abraça menos a menos e verás quem realmente és. O homem que transforma a fraqueza em força. A maior ilusão é acreditar que um homem disciplinado nasceu forte. Não nasceu. Ninguém nasce forte. A força é construída a partir da fraqueza. O estoico observa suas fragilidades, sem vergonha menos, porque vê nelas o material perfeito para crescer. Fraqueza não é motivo de vergonha. Fraqueza é matéria-prima. A preguiça vira disciplina. A insegurança vira coragem. A impulsividade vira autocontrolo. A distração vira foco. O medo vira motor. Transformação é isto: pegar no que te enfraquece e usar isso mesmo como ferramenta para te fortalecer. O homem que tenta esconder as fraquezas continua fraco. O homem que as assume e trabalha nelas torne-se inquebrável. Tudo o que te dói hoje pode ser a tua maior força amanhã, se tiveres disciplina para não fugir da dor. O homem que faz da simplicidade uma arma. Os grandes homens não vivem vidas complexas, vivem vidas simples e poderosas. A disciplina nasce da simplicidade. Poucas prioridades, poucas distrações, poucos excessos, poucas desculpas, muito foco. O estoicismo sempre ensinou isto. A simplicidade é a mãe da força. A vida moderna quer que te percas no excesso. Excesso de estímulos, excesso de ruído, excesso de expectativas, excesso de opções, excesso de tudo. A disciplina corta o excesso e deixa apenas o que importa. Quando simplificas a vida, ganhas poder. Quando cortas o supérfluo, a alma respira. Quando defines uma rota, tudo fica mais claro. A simplicidade não te torna limitado, torna-te afiado, tormenta-te preciso, torna-te letal na execução. A simplicidade é a arma dos sábios e a disciplina é o seu gatilho. O homem que não foge da responsabilidade, a responsabilidade é pesada menos e é por isso que tantos fogem dela. Mas deixa-me dizer-te uma verdade que poucos homens têm coragem de ouvir. A responsabilidade é o único caminho para a liberdade. O homem que foge da responsabilidade vive acorrentado a desculpas, presa das circunstâncias, escravo da própria indecisão. O homem disciplinado faz o oposto. Ele assume tudo, mesmo o que não lhe compete. Ele puxa para si, ele enfrenta, ele resolve. É por isso que cresce, é por isso que é respeitado, é por isso que se torna líder. Ninguém segue um homem que foge do peso, mas todos seguem o homem que suporta o que os outros não conseguem. O estoico sabe que a grandeza nasce quando dizes, eu assumo, e cada vez que assumes, ficas mais forte, e cada vez que foges, ficas mais fraco. Escolhe o peso, ele vai moldar-te em algo que nunca imaginaste ser. O homem que enfrenta a vida sem desculpas. A desculpa é a droga mais viciante que existe menos. Alivia no momento,
destrói a longo prazo. Ao desculpa o faz-te acreditar que estás a tentar, quando na verdade tais a desistir. O homem disciplinado elimina as desculpas. Ele sabe que a desculpa é a linguagem da fraqueza, o dialeto dos que não crescem, a música dos que se rendem sem lutar. O estoico age sem justificar-se. Ele faz, cumpre, avança, cresce, muda. Ele não perde tempo em explicações, perde tempo em evolução. As desculpas atrasam o teu potencial. Roubaram-te anos sem que percebas e continuarão a roubar até teres a coragem de as matar. Quando um homem decide que nunca mais irá desculpar a própria preguiça, a própria inércia, o próprio medo, nasce um novo homem. E esse homem sem desculpas, é imparável. O homem que encontra ordem no caos. O caos é inevitável. Problemas surgem. Desafios acumulam-se, coisas falham, planos caem. O homem comum desespera. O disciplinado organiza-se. O estoico olha para o caos e pergunta: o que posso controlar? O que posso fazer agora? O que depende de mim? E depois age. Não pensa demasiado, não dramatiza, não entra em estado de pânico. Ele sabe que o caos não é o fim. É um pedido de liderança. Disciplina é isto: manter a ordem dentro de ti mesmo quando tudo à tua volta está a ruir. E quando tens ordem interna, és mais forte do que qualquer tempestade externa. Nenhum caos derrota um homem organizado por dentro. A alma de um guerreiro não nasce nas vitórias, menos nasce nas derrotas. Nasce na dor, nasce nas quedas repetidas, nasce na humilhação silenciosa de saberes que ainda estás longe do que pode ser. O homem comum desiste quando dói. O guerreiro desperta quando dói. O estoico vê a dor como um chamamento, sente a dor e pensa: é agora que me torno mais forte. A disciplina é a espada desse guerreiro. A persistência é o seu escudo. O propósito é a sua armadura. Ser guerreiro não é lutar contra o mundo, é lutar contra o que te tenta derrubar dentro de ti. Cada vez que vences um impulso fraco, uma desculpa, uma distração, um medo, constróis essa alma. E quando finalmente te tornas um guerreiro de verdade, ninguém te segura, ninguém te dobra, ninguém te diminui, porque a verdadeira guerra está dentro e tu aprendeste a vencê-la. O homem que se recusa a cair na tentação da facilidade. A facilidade é inimiga do crescimento. É doce, é confortável, é sedutora e é mortal. Os homens perdancei pela facilidade. Relações fáceis, caminhos fáceis, prazeres fáceis, objetivos fáceis. Mas tudo o que é fácil cobra um preço alto mais tarde. O estoico sabe isto. O que é fácil hoje torna-te fraco. Amanhã, o que é difícil hoje torna-te forte para sempre. A disciplina é a escolha diária. Do difícil acordar cedo. Difícil treinar. Difícil trabalhar em silêncio. Difícil controlar impulsos. Difícil manter foco. Mas cada escolha difícil constrói um músculo interno que ninguém vê. Um músculo que sustenta toda a tua vida. Quando escolhes facilidade, perdes potência. Quando escolhes dificuldade,
ganhas poder. O homem disciplinado não procura o caminho fácil, procura o caminho certo. E esse caminho, quase sempre, é o caminho mais duro. O homem que se torna guardião de si mesmo, um homem disciplinado, é o guardião da própria vida. Ele protege a sua mente das distrações, protege o seu corpo da negligência, protege o seu espírito da toxicidade, protege o seu propósito do ruído. Ele entende que ninguém virá salvá-lo, ninguém virá guiá-lo, ninguém virá protegê-lo. Ele é o seu próprio guardião. O estoico vive com vigilância interna, observa os pensamentos, vigia os impulsos, corrige os desvios, mantém a postura, policia a própria fraqueza. Ele sabe que a verdadeira força não está em controlar o mundo menos, mas em controlar-se a si mesmo. Quando te tornas guardião de ti, torna-te impossível de manipular, impossível de destruir, impossível de desviar. A disciplina transforma-te num homem sólido, e um homem sólido torne-se o protector do próprio destino. Esse é o ápice da masculinidade disciplinada. Esse é o ápice do estoicismo.